Cultura Viva, ele antes de tudo, ele é um conceito, né? Uma ideia que dá sentido a uma política pública, mas dá sentido a outras coisas também. Eu acho que o Brasil teve, durante esse período do governo Lula, na gestão especialmente do ministro Gilberto Gil, dentro da cultura, uma perspectiva muito clara de um processo de democratização e participação social, porque as políticas em geral sociais, políticas econômicas, elas nem sempre privilegiam o protagonismo e a participação da sociedade enquanto um elemento ativo, né, da própria construção da política. E tem um fator que é muito importante observar, que todo o sistema criado para a gestão da cultura brasileira, se não for essa base, que é a cultura popular, que são os grupos, que é o público do Cultura Viva, então não tem nem o porquê de toda essa estrutura de um sistema, se o Cultura Viva, que traz as pessoas que o formam, se isso não for a base do sistema, não vale, não tem sentido. A definição do Cultura Viva é algo que não é homogêneo, né? O Cultura Viva se caracteriza desde o seu princípio como uma política pública que vem se transformando, vem agregando valores. Basta a gente imaginar que, por exemplo, em cada país que o Cultura Viva chega, ele acaba se moldando às necessidades peculiares de cada país, né? O Cultura Viva comunitária, né, como se diz em outros países da América Latina, por exemplo. Uma ênfase que não é tão dada aqui no âmbito brasileiro, né, a questão do comunitário. Mas o Cultura Viva, ele traz elementos revolucionários, sim. Ele traz elementos revolucionários a partir do momento que ele, por exemplo, visualiza naquelas populações consideradas mais carentes, né, mais empobrecidas, mais necessitadas da mão do Estado para lhe acudir, digamos assim. E o Cultura Viva traz uma outra perspectiva, traz uma perspectiva de empoderamento e uma perspectiva de autonomia dessas populações, né? E eu acho que especialmente as populações que estão no campo, as populações que estão nas zonas costeiras, né, os povos do mar, como se diz, os ribeirinhos, os negros e as negras, as mulheres, os LGBT, ciganos, ou seja, toda essa gama populacional. E mais do que uma gama populacional, todas essas diversas culturas que convivem no nosso país, né? Como essas diversas culturas elas podem, digamos assim, alcançar empoderamento, protagonismo e autonomia. Então, isso que é de inovador, isso que é de revolucionário no Cultura Viva, né? É perceber esses agentes não como apenas objetos do Estado, né? Como objetos do direito, né? Mas como partícipes e como figuras fundamentais nesse processo civilizacional que é tornar o mundo melhor. A política de cultura viva representa um marco na história do Brasil e das políticas culturais no mundo, né? Já que essa expertise, essas tecnologias têm sido implementadas em outros estados, outros municípios e outros países, né? Uma prova da sua eficácia, do seu poder inovador, que é exatamente de respeitar a tradição, de respeitar a cultura popular, de pela primeira vez trazer para o bojo das políticas públicas uma política que atenda à cultura de base comunitária, a cultura popular brasileira, né? Já que essas são praticamente ignoradas, né? Ou subaproveitadas, subvalorizadas no âmbito do espectro de implementação de políticas públicas de cultura. O Cultura Viva ele traz ainda a referência de não ser apenas mais uma política de edital. Ele traz um processo de reconhecimento de algo de valoroso que já aconteça naquela comunidade, que já aconteça nas bases, nos municípios, nos pontos, nos pontinhos, nos pontões de cultura. Então a inovação está em o Estado fazer essa busca ativa, uma ação que nunca foi desenvolvida na história do Brasil, né, já que nós não temos nem indicadores atualizados da cultura brasileira, nunca tivemos um mapeamento nacional de cultura. O Cultura Viva trouxe essa experiência ainda de articulação em rede de agentes culturais que passam
a discutir, a implementar e a provocar a existência de políticas públicas de Estado, né, que possa atender a essa demanda específica desse segmento ignorado. Eu gosto de pensar que todo ponto de cultura, né, ele é um ponto também político, é um ponto de democracia, é um ponto de direito humano, é um ponto de leitura, ele é um ponto de memória, né? Ele é um ponto de cultura digital, ele é um ponto de saúde, ele é um ponto de meio ambiente, ele é muito abrangente. Gilberto Gil dizia que cultura é tudo aquilo que não é natureza. Imagina que um ponto de cultura, a cultura viva, é onde pulsa todas as relações e conexões da cultura com as outras dimensões da vida e com os outros setores ou áreas da sociedade. Hoje, né, na nossa realidade hoje, né, os pontos de cultura, eles passam por um processo de resistência, né, de afirmação, né, do que tudo que foi descoberto, de tudo que foi fortalecido, né, e dessas pessoas que continuam atuando sim nas comunidades, né, mesmo de forma fragilizada, né, quando a própria questão burocrática, né, foi um desafio enorme, continua sendo, né, para quem faz essa construção coletiva, né, de forma mais desprendida mesmo desse processo burocrático, né, de onde vem o recurso do Estado, né, de onde vem o recurso, na realidade, que fomenta, né, parte dessa ação, né. E hoje o movimento ele existe, né, os pontos de cultura, né, são realidade, né, eles existem, né, eles fazem. A verdade é que se fez muito, se construiu muito, se produziu muito, se fortaleceu muito, né? E a partir daí que esse programa, né, apesar de todo esse desafio, né, apesar disso que se quer colocar, né, apesar de tudo isso, né, a gente tá para dizer, né, que nós estamos, que nós fazemos, né, e que nós não aceitamos de forma nenhuma, nenhum retrocesso, né, e nem muito menos parecer, né, que nós não construímos a cultura, que nós não construímos identidade, que nós não fortalecemos os espaços, as localidades, a cultura, né? E o próprio desenvolvimento social e cultural dessas localidades onde estão os pontos de cultura. É impossível não pensar a cultura viva fora desse registro, da ideia de identidade, diversidade, promoção dos direitos humanos, visibilização dos invisibilizados, não é? Não é possível pensar fora desse arcabouço, porque de fato eu acho que você teve no Brasil, historicamente, tentou se estabelecer no debate da cultura brasileira um pouco essa dicotomia entre identidade versus diversidade, como se você fortalecer a identidade nacional fosse um elemento de unidade, né? E que se você trabalhar a diversidade, você trabalha com a quebra dessa unidade. Mas, na verdade, nós temos uma unidade com diversidade. Não é possível pensar o Cultura Viva sem pensar em identidade e em diversidade. Esse é o público-alvo da política pública, né? Já era antes da lei, né? E sempre será esse o público-alvo. E é o grande diferencial do Cultura Viva, porque ele não pretende atender ao mercado, ele não pretende atender à indústria cultural, ele pretende atender a uma produção cultural que é ignorada, que é de base comunitária, que é de base local, que é de base solidária, né? Então é esse o escopo do Cultura Viva e é esse a grande pegada da política, né? De desesconder, de promover e de articular em rede essa cultura que realmente é viva e é pujante, mas é ignorada no bojo das políticas públicas. Cultura Viva não combina com ordem neoliberal, machista, racista, conservadora, não combina, porque o Cultura Viva ela é extremamente democrática, participativa, colaborativa. Todos os princípios do Cultura Viva é diferente de tudo que está posto, é muito. E inclusive isso assusta. Cultura Viva tem essa premissa, certo? De reconhecer, valorizar e promover a diversidade, né? E essa promoção passa, né, pelos direitos humanos, né?
a cultura e a arte como direitos humanos. O ensaísta, professor, escritor Antônio Cândido tem um ensaio muito lindo chamado O Direito à Literatura. Ele diz que, assim como o ser humano não consegue viver sem o sono para o seu equilíbrio físico, ele não consegue viver sem o sonho e a ficção e a literatura para o seu equilíbrio psíquico. Ou seja, é impossível a gente pensar a humanidade sem o universo das artes, da fabulação, da narrativa, da ficção. Por isso que ele diz que a literatura é um fator indispensável de humanização. A gente pode ampliar isso e dizer a cultura, o direito à cultura, o direito às artes, como um fator indispensável de humanização. Portanto, um direito humano. Porque a arte, ela nos humaniza, ela nos expande, ela amplifica nossas capacidades críticas e inventivas de ser e de estar no mundo. E o Cultura Viva é isso. É um ser e estar no mundo, é um perceber e se relacionar com o mundo na perspectiva da transformação social. Então, por exemplo, realmente é impossível, certo? É incompatível um ponto de cultura, uma cultura viva que não defenda mesmo enquanto uma bandeira, uma afirmação, a diversidade e os direitos humanos. Cultura Viva é uma política que promove a cidadania e a afirmação das identidades, E o exercício do diálogo dessa diversidade, Pois ele promove não apenas um diálogo institucional entre Estado e sociedade civil, mas também promove o diálogo entre os agentes culturais, a desenvolver ações conjuntas, articuladas, E essa é exatamente a pegada do Cultura Viva em dar esse aspecto gigantesco que a cidadania brasileira exige por conta da nossa diversidade. Nós somos um povo formado por muitos povos. E é impossível a gente querer tratar o brasileiro como apenas um tipo, ou um estilo de vida, ou um padrão de normas e conduta. O Cultura Viva vem para romper com esse paradigma dessa mesmice, E a gente poder gritar e afirmar que direitos estão sendo ameaçados sempre, constantemente, principalmente para esse povo invisibilizado. E a nossa luta é exatamente para dar voz e ferramenta a essa população de base. Eu acho que é função de um Estado democrático preservar e fortalecer as identidades específicas de cada população que tem suas trajetórias culturais, tem seus próprios processos de socialização, tem seus valores, E, concomitantemente, não é possível simplesmente descartar a diversidade. Então, assim, promover identidades e promover diversidade não são coisas que são conflituosas, que são conflitantes. Muito pelo contrário, eu acho que é sintoma de saúde de um Estado, de uma nação, onde você tem diversas populações se afirmando identitariamente, seu modo de viver, suas culturas, sua crença e tudo coisa e tal, ao mesmo tempo que conseguem diversas dessas culturas conviver de forma respeitosa e afirmativa um dos outros, Então não é possível a gente pensar no Cultura Viva, eu diria que não deveria ser possível pensar em qualquer tipo de política pública na cultura ou em qualquer outro setor que não estivesse atentas a essas políticas à questão da promoção da diversidade e das identidades, Qualquer coisa fora disso é segregação, é discriminação, é privilégio de uns, em detrimento da miséria dos outros. Logo que começou o Cultura Viva e que chegou nos bairros, nas comunidades, que me emociona muito quando eu lembro desse fato. Quando nós reunimos uma comunidade para falar sobre o edital Cultura Viva, pensando numa comunidade que já fazia o trabalho cultural no bairro, reunimos os jovens e os jovens disseram: nós não queremos aquelas coisas do dia a dia que todo mundo traz aqui, de reciclagem de papel, reciclagem de garrafa PET.
Nós queremos, aqui na comunidade, aquelas coisas de bacana. Fotografia, filmagem, aprender website. O Cultura Viva traz uma transformação interna. É esse sentimento. Hoje eu tenho certeza que eu sou outra pessoa, porque me disponibilizei, inclusive. Minha vida não seria a mesma se não fosse o Cultura Viva, assim, eu digo porque eu, aos 26 anos, em 2005, nos tornamos ponto de cultura no Tá na Rua, no grupo de teatro que eu participava, e desde então eu pude... a minha vida talvez tomou um outro rumo, e é um rumo que me faz estar aqui hoje, né? E acho que é uma história, teria várias histórias, mas acho que foi muito simbólico. A primeira Teia Nacional, né, que foi em 2006, né, a gente tinha um grupo lá de 40, 50 jovens. Na época tinha um projeto chamado Agente Cultura Viva, que eram umas bolsas, né, para esses jovens fazer trabalhos na cultura, e eles fazerem as oficinas do ponto de cultura lá, oficinas de teatro e tal. E obviamente, como acontece nas políticas públicas em geral, essa bolsa demorou 3, 4 meses para sair, né? O pessoal ficou sem receber. Isso deu confusão, famílias procurando a gente, achando que a gente estava escondendo dinheiro e tal, mas não era, né? Era um negócio que era para cair direto na conta dos jovens, mas não acontecia. Era uma coisa com o Ministério do Trabalho, tinha uma dificuldade burocrática ali. E a gente ficou trabalhando com eles 3, 4 meses sem o dinheiro, sem eles receberem. No dia da viagem para São Paulo, o pessoal entrou no ônibus para ir para Teia, o dinheiro saiu. Eles foram no caixa da parada na estrada, né? Parou na estrada, eles foram lá e foram ver o saldo e tinha caído. Logo, tipo, 3 meses, eram R$150 por mês na época, caiu 3 meses, era R$450, na época era um dinheirão. E para aquela molecada que muitos nunca tinham trabalhado, nunca tinham tido nenhuma coisa, então foi engraçado porque compartilhar com eles, né, aquele momento, aquela felicidade de estar indo viajar, muitos pela primeira vez viajando para um outro estado, ficando num hotel, participando do encontro, aí ainda com dinheiro no bolso, quer dizer, então eu acho que aquele ali foi um momento interessante, bonito, porque até hoje, essa meninada que hoje não são mais meninos, nem eu nem eles, né, que participou desse momento ali, a gente se encontra, se reconhece por aí, ou cada um está num lugar, tem gente que está em outros países, tem gente que teve um menino que virou gari da cidade do Rio, o outro tem um hostel no Chile e tal, mas a gente se identifica, quando a gente se vê, quando a gente se encontra, quando a gente se fala, né, a distância sempre fica a marca desse momento, dessa experiência que a gente viveu junto. Né? É uma história importante, eu acho que é bacana ressaltar, a primeira vez que a gente esteve fora do Brasil, né, na Bolívia, e viu a efervescência do Cultura Viva em outros países. Foi um momento muito bonito, muito bacana que a gente viveu lá em La Paz, vendo que essas perspectivas de emancipação, de empoderamento, de fortalecimento das pessoas, pensando cultura não somente como arte, como estética, né, mas como política, como transformação social, ver isso em outros países da América Latina, com diversos sotaques em castelhano, assim, foi muito bacana, muito enriquecedor para a gente. Eu vejo o Cultura Viva assim como liberdade, encantamento, sabe? É um misto de sentimentos, né? Mas são sempre sentimentos de nobreza, né? De tudo que a gente vive, né, de tudo que a gente ajuda a construir, a gente não constrói sozinho, né? O Cultura Viva, ele não é um programa de um, né? Ele é um programa para todos, né? Então é liberdade, é nobreza, é encanto, né? É vida, né? E são as vidas que se encontram, que transcendem, né? Nos desafios, nas diferenças, né? Em tudo, né? O Cultura Viva é isso, né? É o que nos traz vida. O 4º Fórum Cearense de Pontos de Cultura, o Cultura Viva, é um momento fundamental, é um momento de uma retomada no programa Cultura Viva no Estado do Ceará, e o que a gente espera disso tudo, de toda essa mobilização do Cultura Viva, da comissão, né, da Rede Cultura Viva,
é que o Estado faça a sua parte, que a Secretaria de Cultura faça a sua parte, que o governador do Estado do Ceará faça a sua parte e contribuam efetivamente para o fortalecimento dessa política no Estado do Ceará.